Vamos ler hoje Marcos, capítulo 4, versículo 3. Marcos 4, 3. Amém? Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo ali, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou na tua presença, Deus, neste momento. Que o Senhor possa, Deus, falar ao coração da tua igreja nessa manhã. Deus amado, que não seja nada vindo do meu coração, mas que seja direto do teu coração para o coração da tua igreja. E que todos nós, inclusive eu, possamos aprender, Deus, com o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero te convidar a analisar com esse texto que tipo de solo tem sido o seu coração. Que tipo de solo tem sido a sua vida diante de Deus. Nesse texto, nós podemos ver 4 tipos de solo. 4 tipos de corações diante da palavra de Deus. E assim, a palavra de Deus ela pode ser ministrada, igual hoje está sendo ministrada para todos vocês. Mas cada um vai receber a palavra e vai agir diante dela de uma forma diferente. O primeiro solo, a gente fala que aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, em outros fala à beira do caminho. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que fala à beira do caminho. O solo, isso refere ao solo duro, compactado. E trazendo isso para as nossas vidas, é um coração duro, insensível, que trata a palavra do Senhor com indiferença. Aquele que vem aos cultos e sai da mesma forma que entrou. Aquele que não permite que a palavra de Deus transforme a sua vida. E quando fala que junto do caminho, não significa que é quem está no mundo ou quem vem na igreja de vez em quando. Pode ser nós que estamos anos na igreja, que está aqui todo culto, mas que mesmo assim se encontra com o coração endurecido, e não tem permitido com que Deus faça a obra, não tem permitido com que Deus trabalhe, com que Deus transforme através da palavra. Quantas pessoas estão há anos assim e simplesmente não se importam, não se preocupam em viver verdadeiramente a palavra de Deus? O segundo solo, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Vamos falar agora do solo pedregoso. É aquele que recebe a palavra de Deus com alegria, mas que logo, na primeira dificuldade, ele já desanima. Ele não guarda a palavra de Deus. Ele não busca aprofundar, viver a palavra de Deus. Ele é aquela pessoa que vive de emoções, vive no imediatismo. Ele quer tudo que se resolva logo, ele não tem paciência para saber esperar. E servir a Deus de verdade exige isso. A gente tem que ter paciência, a gente tem que saber esperar. Para a palavra de Deus agir em nós, nós temos que ler, guardar, praticar.
fazer valer a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque você pode ler o mesmo texto 10 vezes, mas em cada vez o Senhor vai falar com você de uma forma diferente. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Em cada momento ela vai trazer algo diferente para as nossas vidas, um aprendizado diferente. E ainda fala que saindo o sol queimou-se, trazendo para a nossa vida, nós podemos usar o sol como as dificuldades, como as adversidades. É um cristão que tem a palavra do Senhor, mas que não se aprofunda, não busca viver aquilo. E aí diante da primeira dificuldade, ele já desanima, ele já quer jogar tudo para o alto, ele já se esquece de quantas vezes o Senhor o ajudou, de quantas vezes o Senhor já concedeu a vitória. Nós possamos guardar sempre a palavra do Senhor no nosso coração, e possamos fazer valer tudo aquilo que nós temos aprendido. Não adianta a gente vir para o culto, ouvir a palavra, cantar o louvor e sair daqui da mesma forma que a gente entrou. A gente tem que estar disposto a entrar aqui com o coração aberto e sair daqui cheio de Deus. Absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque cada domingo Ele tem algo diferente para nós. Cada dia que a gente acorda é um presente de Deus para as nossas vidas. Cada dia Ele tem algo novo para você. Cada dia que você faz o seu devocional, que você lê um versículo, que você tira 5 minutinhos de oração, o Senhor Ele tem algo novo para você. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Vamos falar agora sobre o solo espinhoso. Esses espinhos nós podemos levar como serem os conflitos entre as nossas vontades, os nossos prazeres e a vontade de Deus. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, mas a gente não está disposto a viver totalmente a palavra. Muitas das vezes fica o conflito entre aquilo que a gente quer e que a gente acha que não tem nada a ver, que não tem importância com aquilo que Deus quer e tem para nós. E com essa história de não tem nada a ver, não tem importância, o Espírito Santo de Deus, o brilho de Deus vai sendo sufocado dentro de nós. E daí a gente não consegue firmar as nossas raízes. A gente não consegue se aprofundar em Deus, a gente não consegue firmar a nossa vida em Deus. E muitas das vezes a gente nem percebe que esses espinhos estão sufocando a vida de Deus em nós. Muitas das vezes a gente vai se deixando levar de qualquer maneira, diante de Deus. E a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. A nossa vida diante de Deus não pode estar de qualquer forma. E o Senhor, Ele quer mais de mim, Ele quer mais de você. Ele quer que nós tenhamos uma vida sem espinhos. Ele quer que nós tenhamos o coração como uma terra boa. Uma terra boa diante dele. Em que a semente, a palavra, ela vai ser lançada. Ela vai germinar. Ela vai crescer. Ela vai florescer e vai dar frutos. Trazendo isso para a nossa vida, nós possamos ouvir, ler, conhecer a palavra do Senhor e que nós possamos estar dispostos a renunciar a nossa vontade, renunciar o nosso eu. Que aquilo que a gente acha que não tem nada a ver, a gente possa estar disposto a abrir mão para viver o que Deus tem para nós. A gente tem que estar com as raízes firmes em Deus. Porque quando o vento vier, não possa nos arrancar. A gente tem que buscar frutos no Senhor. Temos que buscar por viver a palavra do Senhor verdadeiramente na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente
vem para a igreja, ouve a palavra, e a gente não percebe que a gente não está vivendo aquilo. Às vezes a gente acha que está tudo bem, e na verdade não está. Nós possamos buscar de Deus ser uma terra boa. Eu não sei como se encontra a sua vida hoje diante de Deus. Talvez você está há anos na igreja, mas o seu coração ainda não é uma terra boa. Talvez o seu coração ainda não é uma terra fértil. Talvez o seu coração ainda não é um solo que frutificará a semente. Eu te convido hoje a analisar a sua vida diante de Deus e ver como você tem absorvido a palavra. Se você tem lido a palavra e tratado com indiferença. Se você tem vindo aos cultos e ter sido só mais um culto. Se você tem vindo aos cultos se alegrado na hora do louvor, na hora da palavra, mas da porta para fora você se esquece de tudo que foi falado. Ou pior ainda, às vezes você está aqui, mas a sua cabeça está em qualquer outro lugar. E você sai daqui sem saber o que foi ministrado. Sem receber aquilo que Deus tem para você. Isso é muito sério. A gente tem vivido dias assim, talvez vocês tenham contemplado isso, não com vocês, mas com outras pessoas. A gente tem vivido vidas assim. Muitas pessoas na igreja, mas à beira do caminho. Estar à beira do caminho não é estar no caminho, é estar perto do certo, é estar perto do caminho, é estar perto de viver a palavra, mas não estar vivendo a palavra. Eu te convido hoje a analisar a sua vida, analisar o seu coração e pedir do Senhor para que te ajude a viver, buscar por viver a palavra. Buscar por ser um solo fértil, um solo que vai receber semente e que vai se aprofundar no relacionamento com Deus. Um solo que vai ter raízes, um solo que vai germinar a semente, que vai crescer. E mesmo que as dificuldades venham, você sabe, você vai se lembrar da palavra de Deus, você vai se lembrar de que Deus é com você. Nós possamos ter uma vida diante de Deus que vai dar frutos e que os frutos possam alcançar outras vidas. Nós possamos multiplicar os nossos frutos assim como o Senhor quer. O Senhor não quer nos frutificar para que fique só para a gente. O Senhor quer que a palavra dele se multiplique. O Senhor quer que a palavra dele dissemine entre as nações. Que você possa falar do Senhor no seu trabalho, que você possa falar do Senhor na sua escola, na sua casa, na sua família, com seus amigos. Que todos saibam que você é um solo fértil, que você é uma terra boa. Que você não seja como a semente, o solo, à beira do caminho. Que todo mundo acha que você é, mas que na verdade você não é. Está só por fora, está só por cima, está no superficial. Que as pessoas saibam que a sua semente, a semente que foi lançada em você, ela está em terras profundas. Nós possamos saber ler e viver a palavra de Deus nas nossas vidas. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Quando você se vê diante de uma dificuldade, diante de um momento difícil, você saber que o Senhor é com você, que Ele que te fortalece, que Ele que te sustenta. Não tem nada melhor. Mas para isso nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios do que Deus tem para nós. Não é só ouvir, ler a palavra e achar que estamos vivendo a palavra. Hoje em dia a gente vive num tempo em que a gente
fala muito que não tem importância, não tem nada a ver. Lá em Eclesiastes tem uma passagem que fala de um perfume que deu mau cheiro por conta de uma mosca morta. Uma mosca que é tão pequena, que aparentemente não teria nada a ver, foi capaz de estragar a essência de um perfume. Não deixe que as pequenas coisas te afastem de viver verdadeiramente a palavra de Deus. Não deixe que as pequenas coisas que aparentemente não têm nada a ver, não têm importância, impeçam a sua semente de germinar. Impeçam de te fazer viver a palavra de Deus de forma genuína. Quando a gente busca verdadeiramente viver a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos renova, ela nos faz ser outra pessoa, ela nos faz abandonar os velhos hábitos, ela nos transforma de maneira verdadeira, de maneira genuína diante de Deus. Nós possamos buscar isso para a nossa vida, nós possamos buscar isso para o nosso dia a dia, porque o Senhor quer que nós possamos viver a palavra dEle dia após dia nas nossas vidas. Que você comece a tirar 5 minutos do seu dia para ler a palavra. Peça a Deus para te dar sabedoria, te dar entendimento daquilo que Ele quer falar com você. Todos os dias, tira 5 minutos para ler a Bíblia. Comece a ver como vai fazer diferença. Comece a tirar 5 minutos para ler a Bíblia e para aplicar o que você leu no seu dia a dia. Comece a trazer mais de Deus para a sua vida. Comece a trazer mais de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu trabalho. Comece a buscar pela frutificação da sua semente. Que o Senhor Deus possa trabalhar na sua vida, que possa encontrar o seu coração como um solo fértil, um coração disposto a viver e a fazer a vontade de Deus. Não é fácil a gente abrir mão do que a gente quer, do que a gente gosta, para viver a vontade de Deus. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos sustenta, o Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos capacita. A gente tem que estar disposto a viver isso. O Senhor, Ele tem muitas promessas para as nossas vidas. Muitas são as bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Mas a gente tem que estar disposto a viver de acordo com a palavra dEle. Viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu te convido hoje a olhar para si mesmo e analisar que tipo de solo você tem sido. Que tipo de solo tem sido o seu coração diante de Deus. Como tem sido a sua vida ao receber a palavra, ao ler a palavra de Deus. Que o Senhor possa te ajudar a se tornar uma terra fértil, caso você ainda não seja. Que você possa viver todos os dias da sua vida a palavra de Deus de forma verdadeira e não de forma superficial. Que o nome do Senhor Ele possa ser exaltado e glorificado na sua vida todos os dias. Todos os dias. Que as pessoas possam nos reconhecer como filhos de Deus pelos nossos frutos. Que os nossos frutos sejam bons frutos. Nós possamos não deixar que os espinhos nos sufoquem. Não deixar que os espinhos sufoquem a vida de Deus em nós. Nós possamos estar firmados para que quando vier o vento, ele não nos arranque. Para que quando vier o sol, ele não nos destrua. Que nós estejamos preparados para viver sempre o melhor de Deus. Que Deus tem o melhor para cada um de nós, mas nós também temos que ter o nosso melhor diante dele. Nós precisamos entregar o nosso melhor diante de Deus.
em toda e qualquer situação. Nós possamos aprender a estar com o nosso coração inteiramente diante de Deus, mesmo nos dias difíceis, mesmo em meio a dificuldades, que nós não venhamos jogar tudo para o alto, que nós não sejamos imediatistas, nós possamos ter paciência e saber esperar no Senhor, porque no tempo certo, tudo há de se cumprir. Talvez aquela bênção que você tanto quer, você ainda não recebeu, porque você ainda não está preparado para florescer e frutificar. O solo ainda não está preparado para germinar a semente. E o Senhor, Ele quer te preparar. Ele quer que você busque por essa transformação, por esse preparo. Eu te convido nessa manhã, fechar os seus olhos nesse momento e analisar a sua vida. Analisar a sua vida diante de Deus, analisar como tem sido, como você tem tratado aquilo que você tem recebido de Deus. A palavra que tem sido ministrada a você, como você tem feito? Você tem levado a sério? Ou você tem tratado com insensibilidade, com indiferença? Aquilo que Deus tem ministrado a você, como você tem trazido para o seu dia a dia? Como você tem levado para a sua casa, para o seu trabalho? Como você tem tratado o seu relacionamento com Deus? Nós possamos ter corações sensíveis, corações sedentos pela presença do Senhor, corações que anseiam por viver a palavra, corações que anseiam por ser transformados, por ser quebrantados, por serem cheios da presença de Deus. É muito fácil a gente falar que serve a Deus. É muito fácil a gente servir a Deus na superficialidade. Mas Deus quer e busca por aqueles que o sirvam e o adorem em espírito e em verdade. A gente precisa estar por inteiro diante de Deus. A gente precisa servir a Deus por inteiro. A gente não pode servir a Ele de qualquer maneira e aceitar só aquela palavra que nos convém. A gente tem que aceitar tudo aquilo que o Senhor tem ministrado e buscar transformação. Talvez o Senhor tenha esperado de você uma renúncia. Talvez o Senhor tenha esperado de você algo para te entregar aquilo que você tanto tem pedido. Você possa pedir auxílio ao Senhor para te mostrar. Analise o seu coração e busca do Senhor se tornar um solo fértil. Busca do Senhor germinar a palavra que Ele tem para a sua vida. Eu sei que cada um aqui hoje vai receber essa palavra de uma forma diferente. Cada um tem vivido de uma forma diferente diante de Deus. E eu te convido a viver a palavra de Deus de forma verdadeira. Que você possa desfrutar diante de Deus aquilo que Ele tem para você. São muitas as promessas, são muitas as coisas que o Senhor tem para você. Mas eu te convido a se posicionar diante dEle. A se posicionar diante da presença de Deus. Que nós possamos nos encontrar férteis, frutíferos diante de Deus. Nós possamos nos tornar boa terra, para que a semente que for lançada em nós possa crescer, possa criar raízes. Que a nossa vida diante de Deus possa ser uma vida com um relacionamento profundo, um relacionamento de intimidade. Porque a intimidade com Deus, ela gera frutos. A intimidade com Deus, ela nos fortalece. A intimidade com Deus, ela nos prepara para enfrentar os desafios na nossa vida. Estar junto de Deus, estar no caminho, faz toda a diferença. Não aceite viver à beira do caminho. Não aceite. Não aceite que a sua semente esteja próxima do que é certo. Não aceite que a sua vida esteja superficial diante de Deus. Busque algo mais profundo diante dele.
Deus tem muito para cada um de nós. Basta nós nos posicionarmos diante dele e buscar mais dele nas nossas vidas. Nós possamos abrir o nosso coração. E mais uma vez eu te convido, todos os dias, tire um tempo para o Senhor. Tire um tempo para o Senhor. E veja o Senhor transformar a sua vida. Tire um tempo para ler a palavra, tire um tempo para orar. O Senhor, Ele está com saudades de desfrutar tempo assim com a gente. Às vezes você tem feito orações rápidas, mas o Senhor, Ele quer um pouco mais. Ele quer que você abra o seu coração de uma forma sincera. Ele quer que você se derrame diante dEle e abra o seu coração. O Senhor, Ele está com as mãos estendidas, disposto a te transformar, a te moldar conforme a vontade dEle, conforme aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas Ele está esperando você se dispor a isso. Nós temos o livre-arbítrio. E que nós possamos decidir por estar diante dEle. Que nós possamos fazer valer o bom solo diante de Deus. Nós possamos fazer valer a semente que nós temos recebido dEle. Nós não possamos desperdiçar. Nós não possamos deixar que o diabo roube as sementes que têm sido lançadas nas nossas vidas. Mas que nós possamos permitir que o fruto chegue e que o fruto se multiplique diante de Deus. Que a nossa vida sirva para frutificar outras vidas, frutificar a sua família, frutificar os seus filhos, frutificar no seu casamento, no seu trabalho. Nós estejamos dispostos a viver o que Deus tem para cada um de nós. Nós possamos buscar mais e mais de Deus para as nossas vidas. Nesse momento, eu quero que você fique da forma que você preferir, mas que você feche os seus olhos e clame ao Senhor nesse momento. E peça a Ele que te ajude a identificar qual tem sido o seu coração. Como tem sido o seu coração. E que você aprenda a viver verdadeiramente a palavra de Deus na sua vida. Nós possamos buscar para nós viver verdadeiramente a vontade de Deus para nós. Nós possamos ter um coração sensível à vontade de Deus. Nós possamos ter um coração disposto a obedecer a palavra de Deus, a obedecer a vontade dEle. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui nesse momento diante de Ti, Pai. Eu te apresento a minha vida e a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Deus amado, só o Senhor é capaz de sondar e de conhecer cada coração, Deus. Cada vida só o Senhor sabe. Mas eu te convido que o Senhor, Deus, faça um toque diferente nessa manhã em cada um. Que o Senhor possa nos despertar, Pai, para que nós possamos estar dispostos a viver de maneira verdadeira a Tua palavra, a viver de maneira genuína a Tua vontade nas nossas vidas. Pai amado, que o Senhor possa despertar, abrir os nossos olhos, Pai, e que nós possamos nos tornar sensíveis à Tua palavra, sensíveis à Tua vontade, que nós possamos estar dispostos a renunciar ao nosso eu, renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos prazeres, para viver a Sua vontade, Deus. Nós não venhamos permitir que os espinhos sufoquem a vontade e o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que a vontade do Senhor prevaleça, Deus. Que por mais difícil que seja, nos ajude a viver a Sua palavra, a viver a Sua vontade, Deus. Viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Pai amado, eu te peço, Deus, toca em cada coração. Toca em cada coração, Deus, de uma maneira diferenciada, porque só o Senhor sabe o que cada um aqui precisa. Só o Senhor sabe a maneira como cada um adentrou nessa manhã, neste lugar. Deus amado, eu te peço,
Que nós possamos nos tornar solos férteis, que nós possamos nos tornar terra boa, para que a sua semente, a sua palavra, o seu Santo Espírito possa florescer e resplandecer em cada um de nós, Pai. Nós possamos fazer a diferença, onde quer que nós estejamos, Deus. Eu te convido, Pai, faça morada em cada um de nós. Faça morada em cada coração. Venha nos transformar, venha nos moldar, Deus, conforme a Tua vontade, conforme tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que você esteja disposto a se tornar aquilo que Deus quer que você se torne. Que você esteja disposto a se render e a viver aquilo que Deus quer que você viva. O Senhor, Ele tem muito para você, mas Ele quer o seu coração por inteiro diante dEle. Ele quer a sua vida por inteiro diante dEle. Ele não te quer à beira do caminho, Ele não te quer com espinhos, e Ele não te quer na superficialidade. Ele te quer por inteiro. Onde as aves não vão poder roubar a sua semente, onde os homens não vão poder pisar, mas onde Ele vai trabalhar com você, na profundidade, e você vai crescer. Você vai crescer e você vai dar os frutos que Ele tem para você. Amém?